Neste módulo você vai aprender a utilizar as ferramentas de texto. Vou explicar como configurar direito os caracteres e a diferença entre os modos de texto oferecidos pelo programa. Modos de trabalho com caixas de texto e textos de ponto, como são chamados. Eu tenho este arquivo aberto, que é o typography.ai. Está dentro da pasta número 13 aqui de exercícios do curso, trabalhando com textos. Abra este arquivo para você visualizar. Estes aqui de cima, os dois textos, Carlos Drummond de Andrade e este, Os Ombros Suportam o Mundo, são os chamados textos de ponto, onde você, com a ferramenta de texto, clica, escreve e vai embora escrevendo, não tem um limite para este texto. Só se você pressionar o Enter, ele acrescenta mais uma linha, mas não tem um limite para o texto, ele foge dentro do documento. Já esse aqui embaixo são caixas de texto. Caixa de texto onde tem limite aonde o texto, até a linha do texto vai para pular para a próxima linha. Eu vou mostrar então as diferenças entre os dois. Eu vou criar uma nova página, Artboard, clico aqui no botão para New Artboard, vou lá para essa Artboard dando um duplo clique, vou selecionar a ferramenta de texto. Quando eu seleciono a ferramenta de texto, o painel de propriedades aqui já me mostra o tipo de fonte que eu posso escolher. Aqui, se cada fonte tem o estilo, né? Algumas fontes oferecem mais e outras menos estilos, o tamanho de texto e aqui o alinhamento do texto, se ele vai ser alinhado, que nem um documento do Word, o alinhamento pela esquerda, pelo centro ou pela direita. E até mesmo o estilo, que eu já tenha salvo aqui para algum estilo de texto, com sombra, um tipo de preenchimento gradiente, enfim, fica aqui listados os estilos. Tenho aqui também este mesmo painel Character, que você dá um clique aqui, ele aparece aqui com as opções de você visualizar o tipo de fonte e configurações de cada caractere. Eu vou escrever o texto, você pode determinar uma cor de preenchimento. Vou escrever aqui em vermelho o texto. Vou clicar aqui em qualquer lugar do documento, escrever aqui a palavra texto em maiúsculo. Ctrl pressionado, clico e arrasto. Eu posso visualizar através do painel de texto, aqui é do menu de texto, aliás, chamado Type, e aqui fonte, todas as fontes. Elas estão sendo mostradas bem grandes aqui para que eu veja realmente como que é a fonte. Eu configuro isso aqui através do menu Edit, Preference, vou aqui na opção Type. Aí eu habilito essa aqui, ó, Font Preview, deixa habilitado para você visualizar. Você coloca aqui em Large ou Medium. O padrão, se eu não me engano, é Small, bem pequenininho. Outra opção também é essa aqui, ó, Number of Recent Fonts. Você pode colocar até 15, o padrão é 5. Isso aqui é quando você vai utilizando fontes, um texto você usou aqui a fonte Arial, a outra usou a fonte Impact. Aí pelo menu Type tem a lista de recentes fontes aqui usadas. Então você sabe quais são as últimas fontes para você localizar rapidamente e aplicar a outro texto ou outra caixa de texto. Então esse aqui é o chamado texto de ponto, que você criou desta forma. Se eu continuar escrevendo aqui, eu não tenho limite, ele vai embora, o texto vai embora, não tem limite. Texto de ponto. Vou deletar esse monte de texto que eu escrevi aqui, clicar duas vezes aqui na mãozinha de novo, visualizar o texto. Pressiono o Enter, eu tenho acesso a outra linha, pressiono Enter de novo, mais uma linha e vou escrevendo, chamado texto de ponto. Você visualiza o alinhamento do ponto quando você seleciona o texto, ó. Seleciona o texto com a ferramenta Direct Selection, você vê que tem um único ponto âncora aqui, ó. Isso aqui indica o alinhamento do texto. Olha só, o alinhamento do texto está no modo Align Left, alinhado pela esquerda. Se eu mudo para cá para o Align Center, o ponto âncora, o texto muda. Na verdade, o que muda é o texto. O ponto âncora continua no mesmo lugar. Porém, o alinhamento agora do texto está centralizado, né? Então, isso que é um texto de ponto, como é chamado. E eu tenho a diferença para o outro tipo de texto, que é esse aqui. Eu vou selecionar a ferramenta de texto com o atalho pressionando a letra T. Eu simplesmente clico, mantenho pressionado e faço como um quadrado, um retângulo, uma caixa, delimitando aonde meu texto vai ficar desde o seu início ao fim. Então a caixa de texto mostra aqui, ó, está alinhado ao centro também. Eu posso mudar, colocar agora o alinhamento left, fica piscando o cursor lá. Eu posso escrever meu texto todo aqui, ó. Escrever um monte de texto aqui. Continuar aqui, vou copiar aqui,
Só um exemplo mesmo. Todo o meu texto está aqui dentro. Posso selecionar tudo aqui, né, e aumentar o tamanho da fonte. Pode ser por aqui ou pode ser por aqui, aumentar o tamanho da fonte. Tudo legal. Essa caixa de texto é diferente dessa quando você seleciona. Essa aqui do texto é a Bounding Box. Se eu faço isso, eu estico o texto ou achato o texto. A mesma coisa para baixo ou para cima. Já com esta aqui, ela não tem influência direta no texto. Ela tem da caixa o limite para onde o texto vai e para onde começa e aonde termina. Então, se eu diminuo, por exemplo, aqui a caixa, mais linhas são acrescentadas, ó, ou menos linhas. Olha só, vai mudando esta propriedade. Então, são os dois tipos de textos oferecidos aqui pelo Illustrator. Isso é muito interessante, principalmente essa caixa de texto. Vou mostrar muitas configurações aqui para utilizar essa caixa de texto, inclusive importar documentos do Word para serem aplicados aqui dentro. Porque imagine o trabalho, um cliente te passa uma capa de alguma revista, ou um anúncio que tenha uma descrição legal de um produto, esteja em um documento do Word. Você simplesmente importa aquele documento do Word, até com as configurações de parágrafo, tudo certinho, coloca aqui dentro facilmente, e até mesmo separado aquela caixa. Por exemplo, vou deletar essa caixa aqui. Tem uma caixa de box aqui, por exemplo, uma caixa de texto aqui, e tem um texto aqui dentro. Eu fiz um retângulo, né, mas normal. Aí tem o texto aqui dentro. Aí muita gente escreve o texto aqui na caixa de texto, né, escreve o texto, muitas vezes nem utiliza esse recurso eu já vi muito isso aí. A pessoa copia o texto, realmente escreve na mão, ou dá um Ctrl+C, Ctrl+V aqui. Aí vai passar o texto para uma outra caixa, que você vê muito em revista, né? Uma outra caixa que tem aqui do lado. Aí a pessoa termina aqui e continua escrevendo daqui. Não, você pode escrever o texto todo nessa caixa e automaticamente vai passando para essa ou para outras. Você vê muito esse tipo de coluna em revistas. Isso aqui, na verdade, não é chamado de caixa de texto, é chamado de frames. Frames para texto. Eu vou explicar os detalhes então disso. E aliás, qualquer shape, seja um quadrado, seja um círculo, uma estrela, um polígono, todos esses objetos podem se tornar caixas de texto. Você escrever o texto delimitado por essa área do shape é muito interessante. Na próxima aula eu vou explicar então detalhes de configuração dos caracteres através da paleta Character e alguns atalhos muito úteis. E o principal aqui de trabalho com texto é atalho. Você se familiarizar com atalho que você nunca usa, né, ou poucas vezes usa a caixa Character, né, a paleta Character de configuração, se você está habituado aos atalhos. Você consegue mudar praticamente tudo aqui de configuração do texto através dos atalhos. Então, até a próxima aula.